sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Somar com a gente. E hoje estamos aqui totalmente em clima de Copa do Mundo, que inclusive será o nosso tema objeto do trabalho de hoje. Que seria o quê? O que é a comoção social, esse fenômeno que a Copa do Mundo traz para todos nós? Nos traz um senso de unidade, né? Não Blusa tem. igual, A cores. vestimenta é igual, as cores. Pertencimento. Pertencimento, unidade de ação e por aí vai. Abrindo mão até da vaidade, porque aqui com a camisa do marido, né? Mas vamos lá. Isa, você que tem um domínio, né, uma convivência, uma experiência toda aí com o campo de futebol, o que isso traz para a realidade do teu dia a dia? O que você vê de diferente quando a gente está realmente no clima de Copa do Mundo? Parece que é um clima mágico. A gente já fala que já vestimos a camiseta realmente de forma literal. E é um clima diferente, é como se um mês fosse um momento mágico onde todo mundo para ver esse campeonato. Para mim é o meu campeonato preferido, assim. Eu queria que tivesse Copa do Mundo todos os anos, porque eu sempre amei. E eu amo a minha relação com a Copa do Mundo e com o futebol, está muito, muito atrelada à minha relação familiar. Porque, assim, é aquele período onde a família se reúne em frente à TV para assistir o jogo. Então, o pai, a mãe ou o irmão saem mais cedo para a gente se reunir em casa, ver. Aí faz um churrasquinho, coloca uma música. É aquela alegria para ver durante 90 minutos aquele jogo que para a gente é importantíssimo. Parece que o mundo para e a gente foca somente naquele jogo em específico. E trabalhando com isso, é o momento mais esperado para a gente. Até mesmo todo jornalista esportivo, acredito que o maior sonho é cobrir uma Copa do Mundo. É o meu maior sonho, um dia cobrir a Copa do Mundo. Porque é o local onde está todo mundo ali. Então são, em tese, os melhores jogadores, são os melhores profissionais, é a melhor estrutura. É um país, ou no caso de agora, são 3 países que se prepararam por anos para receber milhares de pessoas e proporcionar um espetáculo. E cada vez mais o esporte não é só a modalidade em si, o futebol que é o esporte mais popular do mundo inteiro, mas é uma questão financeira. Gera muita grana no entorno do futebol, seja para os próprios profissionais, os jogadores, seja para a imprensa, seja para o comércio, porque a gente sabe que as pesquisas sempre aumentam, melhor dizendo, a venda de televisão na época de Copa do Mundo explode e Promoções assim, e promoções. sempre, porque todo mundo quer uma TV maior, melhor qualidade, com delay. Hoje tem o delay, que tenha menos delay. Eu quero ver, sei lá, o Neymar com a minha TV enorme. Alta resolução. O Vini Júnior, enfim. Então é algo que move muito. É uma paixão, é uma comoção social e tem muita grana que faz também isso se manter cada vez mais forte. Sim. Porque eu lembro de acompanhar a Copa do Mundo quando eu era muito pequena e a emoção muda muito pouco. Eu, quando sento ao sofá para ver um jogo de Copa do Mundo da nossa seleção, eu lembro da Isabela pequenininha, quando via os primeiros jogos lá na Copa de 2006, quando via o Ronaldinho Gaúcho jogar, via o Kaká, que era super fã do Kaká. Então é uma coisa que mexe com a gente, mexe com... Memórias afetivas. É como se tu voltasse a ser criança. Ver uma criança acompanhando a Copa do Mundo é muito gostoso, né? É uma coisa muito, muito simples, uma alegria que move todo mundo. E a gente tem visto também aqui lá em Florianópolis, onde eu moro, na minha rua o pessoal já se organizou para pintar a estrada. Então já está no verde e amarelo. Olha só, olha o envolvimento, né, de Isso. toda a sociedade, quando a gente realmente acaba juntando aí todas as classes sociais, né, todas as raças, Gênero, idade. tudo, eu acho que vira uma unidade, né? Exato. Que a gente possa aí, ao longo desse episódio, falar sobre isso também, sobre essa questão da unidade, sobre essa questão da força que traz, né? Mostra a tua força, Brasil, e que a gente possa também, aproveitando aqui já o gancho, utilizar essa frase, né? Para mostra a tua força, Brasil, para tudo que a gente tem aqui, toda a questão de desigualdade, toda a questão política, toda a questão de rivalidades, toda a questão social, que a gente consiga trazer esse espírito de comoção, que Sim. é uma Copa do Mundo, mas que mostra a força, né, que a união das pessoas traz. Então, assim, quando a gente fala até sobre a questão de maternidade, trazendo aí para outro ângulo e depois a gente volta para o que a gente estava falando da questão do jogo em si. Quando a gente fala da questão de maternidade, da questão das doenças, dos problemas com saúde pública que a gente tem, que a gente possa também encontrar uma forma de se unir, né, para que a gente consiga trazer a mudança para o nosso país,
para as nossas realidades aqui sociais, para a nossa realidade, de município, estado, né, e nacional, mas que a gente consiga utilizar isso. E aproveitando essa situação, Tamires, o que que é essa loucura que faz a gente chorar por quem a gente não conhece? Pessoas como eu, que não sabe nada sobre futebol, achar que naquele momento, naqueles 90 minutos, entende realmente. O que que é isso? A Isa trouxe um aspecto muito bacana que tem a ver com memória afetiva. A minha mente emocional, digamos assim. A Copa, ela ativa gatilhos que são de celebração, de união, de um movimento coletivo. A tal da unidade de ação, digamos assim. Então, quando a gente fala nesse fenômeno, assim como eu comparo a Copa numa dimensão um pouco diferente, mas também com comoção social, o carnaval no nosso país, né? Sim. Que tem todo um trabalho que sustenta esse espetáculo. Por trás dele tem significado, tem pertencimento. E quando a gente fala de pertencimento, quando a gente fala de memória afetiva, quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente está buscando, digamos assim, preencher uma lacuna, um vazio que eu sinto com esse coletivo, com Olha que esse espírito de interessante. união. Então, é um momento em que eu pertenço. Ali não existe. Tu tá dentro de um estádio, todo mundo pinta o rosto. Lá não tem vaidade. Lá não existe a minha profissão. Não tá lá a Tamires psicóloga, a Isa jornalista, a Thaís advogada. Lá somos todas torcedoras. Então, genuinamente, eu acredito que é um desejo humano, básico, ativa a minha memória mais primitiva, que é o coletivo, que é me sentir protegida, que é me sentir pertencente a um lugar. E a Copa, que é esse fenômeno, me traz esse sentido. Lá somos todos iguais, literalmente. Lá não tem vestimenta diferente. Nós estamos com uma camisa aí verde, amarelo, azul, enfim. E é o que é onde eu me sinto à vontade, onde eu talvez me reconecto à minha essência. E aí um aspecto muito importante que tu traz é como que eu posso utilizar esse espírito coletivo de garra, de determinação, de força Brasil para os outros fenômenos sociais, para as outras situações e mazelas que a gente enfrenta diariamente, que agora nesse espetáculo vão para o tapete, vão para debaixo do tapete. Que a Sim. gente encontre, né, esse mesmo desejo de pertencer ao coletivo também na dificuldade, também na dor, E tu sabes que a também na gente mazela. encontra isso também, tirando. A gente estava muito nessa visão do externo, da torcida, do que está em volta. Mas em campo é um local muito propício a essas bandeiras. Ó, eu tô aqui com a blusa do Pelé. Pelé é o maior jogador do mundo da história. Ele passou e sofreu muito com o racismo. E isso que eu gostaria de falar. Eu gostaria de entender agora, porque a Tamires trouxe um ponto muito importante aqui, que é a sensação de se sentir protegido, né? Pertencente, Isso, protegido. pertencente, protegido. Mas o que que a gente verifica aí muitas vezes, eu não estou falando só de Copa do Mundo, mas estou falando em jogos em geral, a questão dos xingamentos, né? Eu queria entender assim de você, que está lá no dia a dia, se a gente tem também só esse lado ruim que a gente vê, né, a questão do racismo contra os jogadores, contra os próprios torcedores, a questão das torcidas organizadas, né, o fuzuê que se torna quando acabam os jogos, sabe? E eu queria entender se existe também algum lado positivo lá dentro. Tem o positivo e tem o negativo. Quando a gente fala sobre o Pelé aqui, até tô com ele estampado aqui a camiseta, ele foi um símbolo de luta pelo simples fato dele existir. Era um jogador com talento indescritível, mas que sofria muito preconceito. Chegava em alguns hotéis que o Pelé não podia entrar pela porta principal porque ele era negro. Olha isso, um dado que eu Bizarro. desconhecia. E ele já E sendo. recente, Não, e ele né? sendo craque, Exato. o craque que ele sempre foi. Ele sempre foi um jogador muito grande, porque ele é um dos jogadores mais jovens, né, a atuar numa Copa do Mundo. Ele sofreu com isso. E tem outros jogadores que também sofrem. Então a gente vê no campo como uma oportunidade de expor isso. Muitos jogadores com a sua própria existência já são uma resistência de eu posso sofrer o preconceito, mas não vou me abster de estar onde eu quero estar. Uhum. E também do papel da torcida em não assinar embaixo desse comportamento, porque é um crime, né? A gente fala comportamento, mas é Sim, algo, quando a sim. gente fala de racismo, a gente está falando de um crime. A gente teve um fato muito grave envolvendo a torcida do Grêmio, onde o goleiro Aranha foi, assim, por boa parte da torcida do Grêmio, ele foi xingado de macaco. E parte da torcida que estava junto ecoa esse canto contra ele.
E agora a gente tem um outro exemplo, isso passou, né, é um caso antigo, e a gente teve recentemente um caso de racismo na torcida do Corinthians. O Corinthians, que é um time, um clube do povo, é muito reconhecido por pautas sociais, né, a Sim, democracia corintiana, então é muito forte na sociedade paulista, e que veio também um xingamento de uma pessoa isolada de cunho racista. A torcida, em 2026, não aceita mais isso. Ao menos nesse caso, não aceitou. olha que interessante. Sim. Eles identificaram quem era o torcedor. Esse torcedor foi expulso do time, proibido de acessar a Neoquímica Arena, que é o estádio do Corinthians. E o clube, para justamente falar que não estava de acordo com essa postura, porque vai contra o que o time acredita, retirou uma cadeira e fez uma campanha dizendo que aqui não tem espaço para o racismo. Olha só, Essa cadeira não existe concretizaram, né? mais. Concretizaram Isso. o crime que aconteceu ali naquele lugar. Isso, não tem espaço aqui. Bacana. Eles não assinam embaixo. E a gente viu o Vini Júnior sofrendo muito com racismo Sim. na Espanha, campanhas a favor dele, campanhas contra. Contra. Então, esse impacto que ainda existe de culturas que se transvertem, né? Dizendo, é uma coisa cultural. Não, é uma coisa preconceituosa. Sim. Criminosa, né? Criminosa. Lá ainda, como não é crime, na Espanha tem esse, sabe? Como se fosse aquele limbo que me permite ser. Então eu vejo que o esporte é um local que também, onde as pautas sociais recebem um enfoque maior e muitas vezes elas se mudam ali. São grandes personagens que dão rosto a uma luta e que podem transformar a sociedade. Como eu falava no início, o Pelé foi uma resistência até o final da vida dele. Outros atletas negros também, ou atletas homossexuais, a gente vê pouco disso Sim. ainda no esporte, são poucos que conseguem se assumir, mas aos poucos a gente vai vendo como que a sociedade pode se moldar no entorno do esporte, que o esporte em si, ele traz uma mensagem muito bonita, que o esporte é algo coletivo, que o esporte tem que ser para todo mundo, um ambiente que seja realmente acolhedor. Pode não acontecer, mas se a gente pudesse ter uma ideia perfeita do esporte, o próprio, ele tem espírito esportivo. Sim, o espírito Sim. esportivo, isso é muito. Ouvimos Isso. desde a nossa pré-infância, né? Pré-escola. A gente esperava ansiosamente pelos campeonatos da escola, pelos movimentos de esporte, porque de fato ali as diferenças ficavam na sala de aula, ficavam no banco reserva, Isso. ficavam fora do nosso espaço. Tem a ver com, a gente chama a dopamina coletiva, né? A dopamina em massa, é o que a gente vive a partir do esporte. Só que por trás dele eu aprendo a questão do coletivo, a questão do espírito de equipe, dessa comoção social, mas quem está no bastidor tem muito a ver com disciplina, tem muito a ver com regramento, tem muito a ver com propósito Uhum. e com, eu não diria dom, mas com treinamento de habilidades para eu chegar na minha melhor performance versão. E as pessoas veem o espetáculo e de repente esquecem disso, né? Esquecem de fato que há um caminho muito árduo para que o atleta esteja lá, para que o atleta que eu referencio, que eu tenho um grande carinho, me represente. O atleta e todas as pessoas que compõem esse espetáculo, né? Porque como a gente estava falando antes, parece um ambiente muitas vezes hostil ou um ambiente de festa, né? De festa sempre. Mas não é, porque quando o jornalista está lá, ele não está em ambiente de festa, ele está em um ambiente de trabalho. Quando o jogador está em campo, ele não está no momento de lazer dele, ele está no momento de trabalho, de mostrar o que o público quer ver, mas aquilo não é ensaiado, aquilo acontece, né? É treino. E isso é treino, e como que será que fica o emocional deles também com relação a isso? A pressão realmente social, e aí aqui a gente está falando de uma Copa do Mundo que todos os olhos estão voltados a isso. Eu acredito que nos outros países também, aqui pode ser que é falta de conhecimento, às vezes ignorância, eu falo isso, mas eu acredito que também existe essa questão de comoção, na grande maioria deles, né? Sim. E essa questão do emocional, ele cada vez mais é muito pautado no futebol profissional, no esporte em geral. Começou numa Olimpíada onde uma ginasta não estava bem emocionalmente. Ela era a principal, ainda é a principal da modalidade dela, e ela abdica de participar daquela última prova porque ela não estava bem. Até então, a gente nunca viu um atleta de alto rendimento falar que não vai treinar ou que não vai participar de uma Olimpíada, daquela prova, por não estar bem.
E nos clubes, que é a realidade onde eu estou inserida, cobrindo mais diariamente, o papel do psicólogo é muito essencial. Muito, muito, muito. No Corinthians, que é o time que eu tenho feito alguns jogos, eles falam disso, a importância da psicóloga que eles têm no clube, principalmente jogadores que vivem um momento de pressão, onde não estão rendendo tanto quanto deveriam e quanto são cobrados. E também no Grêmio. Eu fiz agora recentemente um jogo lá em Porto Alegre e um jogador marca um gol e fazia mais de um ano que ele não estava fazendo isso. Então havia uma cobrança da torcida, porque é Sim. paixão. Para ele é trabalho e também é necessário que ele consiga fazer um bom trabalho, mas tem aquela pressão da paixão. Eu sou o meu, tipo, exemplo, é o meu time, eu quero que esse cara jogue bem. Sim. E quando ele faz esse gol, tira esse peso dele, a primeira pessoa que ele abraça ao chegar ali no caminho para o vestiário é a psicóloga dele. E todos os jogadores do Grêmio, no jogo seguinte, fazem questão de frisar a importância do trabalho da psicóloga para o rendimento deles. Então, tu começa a ver como que o esporte ele envolve várias coisas. Então, são estranhos que se abraçam no estádio por uma meta, por uma alegria, e também todo um ecossistema que está correlacionado ao esporte. Exatamente. É o que está por trás, né? É o que sustenta, é o que, digamos assim, fornece recursos para que eles desenvolvam essa inteligência emocional. Porque estar em campo é a inteligência emocional aplicada. Imagina a pressão, eu imagino, nunca fui atleta, nunca tive Na escola era. o propósito, male goleira e zagueira, mas deixava furar muito. Mas nesse sentido de Ah, gente, eu ali, quase fui uma super atleta do handebol. é verdade. Mas eu tive uma lesão É e aí verdade. eu tive que aposentar. A gente sempre usa essa desculpa. É o meu Sabe- joelho. Sabe que eu acabo esquecendo disso, né? E olha como é que pode. Foi uma parte tão importante da minha vida. Gente, nunca fui atleta. Mas assim, nunca cheguei ao ponto de realmente ser uma atleta, né? Mas olha só, foi uma questão tão importante na minha vida, uma questão tão importante na formação do meu caráter, no eu ser quem eu sou hoje. E aí sim também a me dar força e coragem de enfrentar os medos, né? Da vida. Mas por que a gente esquece isso, né? E foi realmente importante. E sim, tive uma lesão aí aos 16 anos e parei de jogar e era uma grande paixão minha o handebol. Era uma grande paixão minha o esporte, né? Eu acho que muita gente que me conhece que não imagina que eu já fui uma jogadora, uma quase atleta e profissional. Representando o município de É, Itajaí. Ah, nossa peixeira exatamente. preferida. Ai, meu Deus, era maravilhoso. Mas era isso, né? O espírito da unidade, o espírito da questão da competição. E sabe que uma coisa que vocês falaram aqui antes, eu acho que a gente tem que fazer e dar uma olhadinha nesse ponto, é que eu vejo que hoje com as crianças tem se tirado um pouco essa questão da competitividade, né? E qual é o reflexo disso pra gente? Qual é o reflexo da nova geração? Porque a nossa geração até aqui era assim a geração dos torneios, a geração do enfrentamento, do combate, e parece que, eu não sei se é exatamente isso, mas parece que a gente lidava melhor com isso, com, ok, eu perdi, meu time perdeu, eu não fui bem hoje, e parece que agora é meio velado. Eu não posso me frustrar. Isso! É uma evitação da frustração, na verdade, né? Isso! Como se até a competitividade fosse algo negativo. É algo negativo, é Sabe, interpretado e isso. entendido como. Isso! Ontem o Miguel chegou em casa, o meu filho de 5 anos, e aí ele falou assim: eu ganhei olha, mãe, eu ganhei esse coração. Eu falei: mas por que você ganhou? Você se comportou? Foi legal o passeio? Como foi? E ele falou assim: não, porque foi quando a gente terminava uma atividade, a gente tinha que terminar um quebra-cabeça, de montar um quebra-cabeça. Eu falei: mas como que funciona isso? Era qualquer pessoa que terminava, ou tinha uma ordem? Não, mãe, não era uma competição. E ele já deixou bem claro: mãe, não era como se competição fosse algo ruim. Eu acho que a gente tem que se atentar a isso, Sim, né? sim. Na verdade, o que que eu penso, né? Dentro desse cenário e falando sobre um pouquinho dentro da psicologia, a competição com a Isa, a competição contigo, a competição vem de comparação, né? A base dela está na comparação. Se ela for injusta, se eu de repente me comparar com uma outra psicóloga dentro da área profissional que esteja em outro nível, outro patamar, em outra área, com de repente outros recursos, eu posso me frustrar. Se eu idealizo que eu quero ser a X psicóloga, fazer as mesmas coisas, eu posso me frustrar. É uma competição injusta. Eu penso que a competição ela está em, primeiro, ter uma comparação justa. Quem que está na mesma vibe, quem que está no mesmo movimento, quem que tem
recursos parecidos, e aqui eu não falo recurso financeiro somente, eu falo recurso interno, recurso de rede de apoio, recurso, enfim, de N situações. E ter uma comparação um pouco mais justa. E principalmente que a competição seja comigo mesma. Que eu seja a. E não para ela ser tóxica ao ponto de eu me frustrar e paralisar, não. Que eu tenha uma competição interna de querer uma melhoria contínua para a minha realidade. Então, eu quero me basear na Isa, eu quero ser uma profissional com algumas habilidades que ela tenha, mas eu preciso competir comigo para chegar lá, não com ela. E sabe que tem um dos meus autores preferidos, filósofos, que é o Mário Sérgio Cortella, e ele fala em muitas das palestras dele que ele cresceu muito graças a um rival. Ele não cita quem é a pessoa, eu morro de curiosidade para saber quem é. Imagina. E ele diz que ele cresceu muito por causa desse rival, mas ele coloca o rival numa postura de esse cara me ajudou a crescer. A gente usa muito isso no esporte, principalmente no futebol. Tem um exemplo, um atacante que está um pouco confortável na posição onde ele atua, ele é titular absoluto, mas não está rendendo tanto quanto poderia. Ele está acomodado. Se contrata um jogador de um nível semelhante a ele para fazer o sombra. Se ele não render em campo, tem um cara que está esperando passagem ali no banco. E isso muito acontece na realidade. O Mário Sérgio Cortella falou que tem um filósofo semelhante a ele, que os dois estavam sempre se melhorando. Porque às vezes a gente corre o risco de, nessa mesmice de não vou competir, o que eu estou fazendo tá bom, que é o ser mediano, a gente fica muito confortável. Então é necessário, como a Tamires falava, ter o equilíbrio. Eu não posso ficar doente a ponto de só performar, porque eu sou um ser humano, mas também não posso me contentar com o medíocre, em ser mediano, Exato. se eu tenho capacidade de ser melhor. Então, muitas vezes, esse reflexo de alguém que vai me ajudar a ser melhor também é essencial. E a gente está perdendo isso com o tempo, porque eu acho que era muito competitivo e vem uma outra geração onde eu não posso me frustrar. Exato. Então, Como eu vou... se o reflexo da Isso. falta da inteligência emocional, inclusive, fosse essa competitividade. Quando a gente fala de inteligência emocional, ela não é uma coisa romântica, ela não é o que a gente vê, né? Ela é lidar com os desafios, me autogerenciar, me autoconhecer e ter o resultado a partir disso. Mas não é a privação da competição, por exemplo, que vai me fazer ter a inteligência emocional mais apurada ou a geração anterior. Não, é como eu lido com ela, inclusive, me autoconhecendo, me autogerenciando. E sabes que tem um filme que eu gosto muito, eu acho que é o Todo-Poderoso, se eu não me engano, que vem Deus, né, na figura do Jim personagem, Carrey. e ele conversa assim, eu acho que é o Todo-Poderoso 2, se eu não me engano, que ele tá construindo a Arca de Noé, porque vai vir um dilúvio. E Sim. ele conversa com a esposa do Noé, né, na versão 2.0, e ele fala assim, fulana, quando você pede paciência para Deus, você acha que Deus te dá paciência ou ele te dá uma oportunidade de desenvolvê-la? E isso vale para o amor, para o carinho, para várias áreas da nossa vida. Eu era criança e aquilo me chamou tão atenção. E realmente é isso. A gente que parte por essa questão também da nossa fé, da nossa religião, é saber que não é me privar daquilo, é eu conseguir ter essa inteligência, essa sabedoria de lidar com a adversidade e trabalhar ela. Um dia um pouquinho mais, outro dia outro menos, mas sempre caminhando, sempre melhorando. Não para aparecer, mas para eu mesma ter a minha melhor versão. Porque eu acho Exato. que isso é uma questão de autocuidado, de amor próprio e de justiça com a gente. Justiça. Sim. Então, estamos aqui nos encaminhando para o fim, né, desse episódio que foi maravilhoso, que começou em um aspecto que a gente achou que seria tão raso, mas não foi, né? Não foi tão raso. Eu acho que o aprendizado que a gente leva aqui, então, é o quê? Que a gente possa, né, se autorregular, que a gente possa se permitir, que possamos, então, tratar essa nossa nova geração e trazer as coisas boas que nos foram passadas e que nos foram agregadas, não só a parte ruim, né, da competição, da competitividade, e que isso não é com relação ao outro, que isso é com relação a nós, né, o nosso eu, o interno. E aí vem aí nos dá um gatilho para um dos nossos próximos temas aqui que vamos tratar, né? A competitividade interna, o que isso nos gera, e claro, quando ela é tratada e medida da maneira correta, mas que possamos então usar essa nossa comoção social, esse nosso senso de união, para que possamos tratar então as mazelas que temos aqui, todas, né? Do nosso sociais, funcionais, individuais. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Espero que
esse episódio tenha te tocado de alguma maneira, que ele tenha sido importante para sua evolução pessoal, para que você também possa compartilhar com outras pessoas. Esperamos os comentários, a participação e nos fala se isso fez Isso. sentido para você. Coloca aí nos comentários, compartilha, curte e que a gente possa, de fato, pertencer. Que esse espírito da Copa nos movimente internamente para outras mazelas, para outras dores e, principalmente, que a gente entenda que essa individualidade, ela não vai nos levar a lugar nenhum, mas que a gente possa buscar pertencer em outros lugares. Pertencer na maternidade, pertencer nas amizades, pertencer na nossa profissão. Pertencimento é a palavra que fica para mim. E para ti, Isa, o que fica? Pra mim não deixe esse brilho sumir, sabe? Ai, se joga mesmo, pinta a rua, pinta o rosto, coloca a tua camiseta, acredita na seleção, pode não ser a melhor que a gente tem, mas é o que nós temos, vamos acreditar, vamos ser um Vai, povo- Brasil! Vai Brasil, vai Brasil. Sabe, se deixa levar por esse momento, é um momento diferente, vamos aproveitar esse momento um pouco infantil nosso, que é Isso. de uma forma saudável. Deixa comemorar isso, tem aqueles chatos de, ai, eu não vou torcer pra seleção, ai, futebol, perda de tempo. Deixa pra lá, vamos ser felizes, vamos aproveitar esse momento Bora de união. pertencer, A é gente isso vive aí. um momento de tanta divisão em todos os Isso. sentidos. Sim. Vamos Isso. pegar a boa fase que é, estamos unidos por um propósito, pode não ser a cura de um câncer, de algo mais sério, mas é algo bom, né? Não vai causar mal a ninguém e é uma alegria. Então, brilha, sabe? Brilha, se joga e curta essa Copa do Mundo em todos os sentidos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.